Este é mais um programa Diálogo Espírita, realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Sejam todos bem-vindos. Entre as múltiplas interações que estabelecemos ao longo de uma vida neste planeta, uma das mais frequentes é com os nossos parentes, não só os familiares abrigados sob o mesmo teto, mas até aqueles mais distantes geograficamente falando. Importante avaliar como nós estamos fazendo isso, como é esse tratamento. Naturalmente que é uma via de mão dupla e a qualidade desta relação depende não só de nós, mas das duas partes. De qualquer forma, para uma consciência absolutamente tranquila, devemos avaliar as nossas atitudes e, se não estiverem a contento do ponto de vista da ética cristã, recomenda-se que, pelo nosso próprio interesse, que se faça as alterações necessárias. Por isso, a seguir no quadro Nós e o Mundo, temos meu relacionamento com os parentes. Esta parte é importante justamente da nossa atuação neste mundo em que nos encontramos. No quadro As Razões dos Fatos, traremos mais informações sobre o fenômeno das mesas girantes, complementando o que nós, ou ampliando pelo menos um pouco mais aquilo que nós discutimos na semana passada. E aqui ainda eu quero registrar um erro que eu cometi no programa do dia 2 de outubro, no quadro Abraço Fraterno, quando eu falei que o lançamento do Livro dos Espíritos tinha sido no dia 18 de janeiro de 1857. Obviamente que um ato falho, todos sabemos que esse referido lançamento foi no dia 18, mas de abril daquele ano. Então fica aí as nossas desculpas. Olá, amigos! No quadro Nós e o Mundo de hoje, eu e Humberto vamos falar sobre nosso relacionamento com os parentes. Um tema super importante porque sabemos que é dentro do nosso lar, dentro da nossa família, que temos os nossos principais desafios. Muitas vezes com aquele parente difícil, que nós nos desentendemos. Então é muito importante nós abordarmos sobre esse assunto. Mas para iniciarmos, a gente começa definindo família, né? Como é que seria a definição de família, Humberto? Então, André, eu definiria como a célula do nosso aprendizado para o relacionamento com o mundo, na verdade. Como você bem colocou, ali na família, que é um grupo já predeterminado antes da nossa reencarnação, isso já vai estar predeterminado com quem nós vamos, de quem nós vamos nascer, com quem será nosso pai, nossos irmãos, a familiaridade consanguínea, e nesses relacionamentos, nessas ligações vão estar aqueles com que a gente tem muita afinidade, com que facilmente a gente vai expressar amor e sentir amor, e também aqueles que são os espíritos que precisamos nos reconciliar com eles, né? Aqueles que vamos ter animosidades, com quem vamos ter dificuldade de relacionamentos. E então esses dois pontos dentro da família tendem a se equilibrar em função da facilidade de relacionamento e da dificuldade. Aí nos cabe, justamente nessa família, exercitar nossa evolução, nosso aprendizado de relacionamento com o ser humano. Mas eu te pergunto, nesses casos mais difíceis, André, justamente com aquele que nós temos a divergência, a antipatia. Eu acho que aqui a doutrina espírita traz um grande alívio, né, para a nossa mente, para o nosso coração, porque quando a gente entende que essas pessoas que são difíceis, que nós temos, né, às vezes um irmão, um esposo, uma esposa, um filho, né, que faz parte do nosso núcleo familiar, mas que nós nos desentendemos, às vezes de forma gratuita, não é? Não que tenha acontecido alguma coisa nessa vida, mas às vezes aquele sentimento vem de vidas anteriores. Então, quando nós nos
nos encontramos novamente nessa vida, entendendo essa parte que nós precisamos vencer esse sentimento, né, esse sentimento quase de aversão que pode surgir, quase de não ter afinidade com aquele ente querido, né, que seria uma pessoa que em outro momento, em outra situação, nos causou mal, ou nós causamos o mal para eles também, né? Então, nesse caso, nós precisamos ter muita paciência, recorrer à prece, fazer o Evangelho no lar, tentar entender esse conceito que a doutrina traz, né? Porque senão é muito fácil a gente brigar com uma pessoa e se afastar, né? Às vezes é necessário um afastamento, mas dentro do nosso coração precisa existir esse perdão, essa vontade de reconciliação. É isso mesmo, André, porque veja que nessas situações a gente pode identificar uma das principais, entre tantas, uma principal missão que temos a cumprir, que é justamente o reajuste com aquele espírito, aquele irmão nosso que temos a dificuldade. Então, é o indicativo de onde temos que trabalhar mais. E como você colocou, às vezes é necessário se afastar para reflexão, para, vamos dizer, baixar poeira, para ver aquela reflexão dos dois lados, né? Até por serem familiares. Veja que Deus já coloca na mesma família, justamente porque ainda não havendo animosidade, não havendo aquele amor, mas o consanguíneo fala mais alto, é o mesmo pai, a mesma mãe, ou são os mesmos irmãos, né? Muitas vezes isso está entre pai e filho também, mas existe o amor da mãe ou vice-versa. Então Deus coloca uma situação onde favorece esse entendimento, né? Favorece esse caminhar para o reajuste. E por que esse afastamento, como você colocou, ele pode ser temporário? Porque se você realmente determinar um afastamento definitivo, pelo próprio orgulho, pelo orgulho da pessoa, e esses dois indivíduos não terem a mínima vontade de se reajustar, o que vai acontecer? Numa próxima encarnação vão se encontrar novamente. Então, esse esclarecimento, essa luz do Espiritismo que coloca isso para a gente justamente entender o funcionamento, o mecanismo da vida, da reencarnação, e errar o menos possível, né? Exato, e talvez numa segunda oportunidade não tenha a mesma facilidade que teria nessa vida, né? Porque mudam também os outros espíritos. Então, às vezes, a família é composta com pessoas que nós temos afinidades, que vão dar o suporte necessário para o reajuste daqueles dois que não estão se entendendo. Num outro momento, se não houver essa reconciliação, esse laço de amor que vai surgindo naturalmente, em outra vida, pode ser que aquelas pessoas que estavam hoje disponíveis não estejam naquela outra vida, não é? Porque elas daí já estão em outro momento do desenvolvimento e tudo, então pode ainda dificultar ainda mais. A ideia é a gente ter isso na consciência, que essas pessoas que nós temos essa falta de afinidade ou não gostamos naturalmente porque não tem o mesmo pensamento, ou o mesmo gosto, ou há uma discussão, ou aquele pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito. Mas nós temos que ser caridosos conosco mesmo e com aquela pessoa. Exato. E pensar que aquela animosidade pode ser por conta de algo que nós fizemos para ele, porque a gente sempre pensa que é ele que fez para a gente, né? Mas se a gente se perguntar, talvez numa outra vida eu possa ter errado. Por isso, a gente precisa ser humilde e entender isso também. Eu acho que isso facilita bastante para a gente não ter aquela raiva daquela pessoa ou cultivar sentimentos menos nobres. Exato. E também assim, André, uma técnica sempre é a de, como Jesus nos ensinou, oferecer outra face. Não é verdade? Se a questão entre as duas pessoas ela está tumultuada, está obscura, existe a desavença, o primeiro que amenizar a situação
vai afetar o outro de forma positiva. Perfeito. A fim de começar a reduzir vamos dizer, o valor daquele desentendimento, daquela animosidade que existe entre os dois. Agora, uma coisa importante também, o que é? É que como a família é essa célula de aprendizado, a nossa primeira escola de relacionamento, se não conseguirmos algum ganho, uma melhora, uma situação com um irmão, com uma mãe, com um pai, com um primo, com um tio, imagine depois, no futuro dessa encarnação, quando esse tipo de situação, outros espíritos não afins conosco, e existem muitos, estarão em situações do emprego, em situações da escola, do colégio, da faculdade, ou na rua, e vamos encontrá-los. Então, a importância de a gente exercitar isso, realmente se dedicar a aprender a lidar com os irmãos que a gente ainda não tem afinidade. Aquela mensagem de Jesus, né, que se a gente conseguir fazer ao outro aquilo que a gente deseja que nos faça, então a gente vai olhar para aquele espírito, para aquele familiar, para aquela pessoa de uma maneira diferente, mais caridosa, mais amorosa, com compaixão, né? Respeitando também os limites de cada um, né, Humberto? Sim. E Humberto, para a gente finalizar, o que a gente poderia dizer de dicas, né, para lidar com aquele parente difícil? Então, vamos dividir. Vou dar uma questão que eu acho importante, que principalmente se colocar, até vou repetir um pouco o que você disse, mas é se colocar no lugar da outra pessoa. Porque por vezes aquela pessoa ela está nos interpretando de uma forma equivocada, pela própria convivência, pela experiência de que não se tem um relacionamento bom, então tudo o que um fizer, o outro vai interpretar da maneira negativa. Então, o primeiro passo é esse, se colocar no lugar do outro e tentar descobrir o que ele está pensando e de que forma eu posso ser mais claro ou expor o meu desejo de melhorar isso, né, esse relacionamento. Ótimo, eu acho que sempre seguindo essas informações da doutrina, né, de tanta coisa boa que nós temos. Muita paz a todos. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no Brasil e no mundo. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, os fenômenos de poltergeist. Em ciência, curiosidades sobre a reencarnação. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que tá sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Precisando conversar? Ligue 188 ou acesse www.cvv.org.br. Estimados internautas e telespectadores, hoje, para o quadro Fonte Allan Kardec, escolhemos o tema As Duas Entradas e as Duas Portas. Larga é a porta e espaçosa a estrada que nos conduz à perdição. Estreita é a porta e apertada é a estrada que nos conduz à vida. Quando citamos os versículos 13 e 14 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus,
estamos rememorando o que Jesus nos traz, o que Jesus nos trouxe há muito tempo, quando Ele nos disse que duas são as estradas que se apresentam ao homem, a da evolução e a da degradação. Assim também, duas são as portas que se abrem à criatura humana. A porta que conduz à vida e a outra que conduz à morte. Quando recorremos à fala de Caibar Schutel, ele nos diz o seguinte, que a estrada do progresso vê-se com os olhos da alma, e a alma a deseja ardentemente para a aquisição de seus destinos felizes. A da degradação proporciona no presente os gozos efêmeros do mundo e do homem material, por ela caminha preso a essas delícias perecíveis. Então nós sabemos que quando nós escolhemos, quando nós decidimos a porta larga, a estrada espaçosa, nós estamos por um caminho que nos conduz, como é falado, à degradação, porque preferimos ainda as nossas paixões, preferimos os nossos vícios, os prazeres que a vida material traz para todos nós. É muito mais fácil permanecer com os velhos hábitos. E aqui, nesta passagem, nós sabemos que o caminho para a evolução, o caminho do progresso, busca em nós, ou melhor, precisa e é necessário que cada um de nós se reformule e busque esta estrada apertada para que nós possamos fazer escolhas acertadas e vivermos a vida verdadeira. Como Jesus nos diz, nós podemos passar pelo mundo, mas estarmos de fato mortos pelas escolhas equivocadas, ou decidirmos pela felicidade e vivermos a verdadeira vida. E para nossa reflexão, Caibar nos fala um pouco mais sobre isso e diz assim: para subir-se pela estrada da evolução e entrar-se pela porta do progresso, é preciso prudência, fortaleza, temperança, retidão, fé, esperança e caridade. Por isso, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. Vamos caminhar por essa estrada? Uma boa semana e muitas bênçãos para todos. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão: por que há tantas famílias em que as pessoas se dão bem e tantas outras em que há tanta dificuldade na convivência? Este é um tema instigante e que atinge a todos nós. Ninguém escapa, de certas lutas ou dificuldades familiares. Mas a questão para ser enfrentada do ponto de vista da doutrina espírita exige que nos lembremos da finalidade da vida. Por que nós reencarnamos? Por que voltamos à Terra? Para progredir, para aprender. E o nosso planejamento da reencarnação é feito antes de nascermos. Nossos espíritos instrutores nos auxiliam, nós auxiliamos quando já estamos em condições a escolher as dificuldades do ambiente familiar, os desafios que vamos enfrentar na existência, para adquirirmos condições
de trabalharmos o altruísmo, vencermos o egoísmo e o orgulho, até chegarmos à transcendência, que é colocarmos os interesses coletivos acima dos nossos individuais, em que o ciclo das reencarnações começa daí a se tornar mais leve. Nesse planejamento reencarnatório, o que se leva em conta? As nossas necessidades. Se nós desrespeitamos os laços de confiança e afeto da família, se adquirimos dívidas para com determinados espíritos, na nossa reencarnação, provavelmente, vamos precisar enfrentar essas questões vencendo maiores desafios familiares. Mas muitas vezes nós escolhemos uma família de espíritos afins, porque não sentimos a necessidade de enfrentar aquele ambiente mais difícil, não sentimos fortes para a luta. E as circunstâncias familiares são planejadas antes de nascermos para que nós vençamos, para que nós aprendamos no ambiente familiar e adquiramos as condições, as qualidades, o conhecimento que nos faltam. Assim como o nosso corpo é planejado, nossa herança genética é selecionada no tronco familiar em que nós vamos reencarnar, o ambiente social e especialmente a influência familiar que nós vamos receber, a qual nós vamos nos submeter, é selecionada. Se nós estamos prontos para contribuir sem grandes dificuldades e não temos grandes expiações, a nossa família é tranquila. Se nós temos espíritos, às vezes até afeiçoados, com grandes dificuldades, podemos escolher reencarnar junto deles e a família vai ser mais difícil. Se somos frágeis em determinados pontos, muitas vezes escolhemos parentes difíceis para criarmos tolerância e paciência. Assim, o tipo de família que nós recebemos dependeu da nossa necessidade espiritual, em que livremente escolhemos aqueles laços que reencarnam conosco até o ponto em que a nossa liberdade é passível de ser exercida e em que planejamos não perder, mas vencer a etapa reencarnatória. Como é que é a vitória na etapa encarnatória? Se a nossa família é tranquila, é feliz, nos dá apoio, nos ama, o nosso desafio é não nos amolentarmos, não nos acomodarmos, não perdermos a garra para a luta, porque as dificuldades vão chegar de outros setores. Usarmos o suporte familiar para nos fortalecermos, nos prepararmos para desempenhar bem as nossas tarefas na Terra. Se a nossa família é difícil, o nosso desafio, a nossa meta na encarnação é aprendermos a tolerância e o amor aos diferentes, usarmos a força espiritual para não nos desequilibrarmos e, acima de tudo, jamais nos considerarmos vítimas, porque o ambiente familiar em que nascemos foi escolhido para o nosso benefício, para o nosso aperfeiçoamento. E podemos ser dentro dele ponto de revolta, de desalento, de reclamação, em que complicamos a nossa situação, ou fonte de luz e equilíbrio, criando causas benéficas para recebermos no futuro um ambiente familiar mais feliz, mais equilibrado. Hoje é o primeiro dia do nosso futuro espiritual. Vamos plantar amor, que nós vamos recolhê-lo também. Muita paz. Farei aqui nas Razões dos Fatos um rápido complemento ao que nós expusemos no programa da semana passada, quando falamos sobre as mesas girantes, então no quadro Reflexões de A a Z. Depois de divertir as pessoas nos salões parisienses em meados do século XIX, as mesas girantes ou dançantes, que na verdade nem giravam e nem dançavam, mas saltavam ou batiam os pés, chamaram a atenção de alguns estudiosos, entre eles Allan Kardec, que a princípio também julgou que tudo não passava de uma brincadeira
envolta em truques de mágica, prestidigitação. Quando convidado pelo Sr. Carlotti, em maio de 1855, para participar de uma dessas sessões, nas quais se dizia que os espíritos se comunicavam, ele compareceu com desconfiança. Mesas que se moviam sem a intervenção de uma força visível, força física, e que até falavam, entre aspas, como lhe tinha sido comunicado, era uma coisa inadmissível. O Sr. Carlotti lhe disse que eram os espíritos, e Kardec topou o desafio para investigar o assunto e pela primeira vez assistiu uma dessas sessões na casa da senhora Planey-Masson. A questão 9 do item 123 do Livro dos Médiuns esclarece que, assim como ocorre com a psicografia e com a psicofonia, que é a mensagem falada, para o fenômeno das mesas girantes, há necessidade também da presença de um médium de efeitos físicos. E a mensagem passa necessariamente do espírito primeiro para o médium, que recebe geralmente de modo inconsciente, através do subcórtex cerebral, e daí o impulso magnético atinge e move a mesa. No livro No Invisível, de Leon Denis, ele descreve o fenômeno com o escritor Eugênio Nuss, onde a mesinha tomava-se de vida própria. Ia, voltava, detinha-se, erguia-se em 2 pés e obedecia até os impulsos ou perguntas mentais, no caso. Não precisava de palavras, de gestos ou de sinais, só os pensamentos. Respondia em inglês, quando lá se falava francês, e dava várias definições filosóficas, rápidas, sábias, sobre temas diversos, como amor, harmonia, religiões, etc. Da próxima vez eu descreverei um pouco mais em detalhes essas reuniões do grupo desse escritor, junto com outros artistas e pessoas de outras profissões. Para encerrar, Gabriel Delany, no livro A Alma Imortal, ele conta que em 20 de outubro de 1863, na Sociedade Espírita de Turim, o professor Morgari relatou um fato ocorrido em Fossano, quando o espírito de uma mulher dirigiu palavras ao marido, naturalmente um espírito desencarnado, manifestou ao marido o desejo de ver os filhos. E o que aconteceu? A mesinha ela rapidamente se deslocou para o aposento, aproximou-se do berço, ergueu-se, inclinou-se para a criança, e nesse momento a criança, ainda dormindo, estendeu as mãos para a mesinha e exclamou: "Mamãe, ó mamãe". Então é um fato muito interessante. Por trás, portanto, de uma brincadeira, como foram tratadas inicialmente as mesas girantes, os espíritos chamaram a atenção para si. E no momento certo, e com o homem certo, no caso Allan Kardec, deram início ao estudo científico da comunicação entre os vivos e os chamados mortos. Com o passar das experiências, passou-se a usar cestinhas de Vimy, havia 2 tipos delas. Na sequência, tornou-se, porque o processo era um pouco complicado, demorado demais, tanto primeiro com as mesas, como depois com as 2 cestinhas. Então, notou-se, fazendo várias experiências, que na verdade não necessitava nem de umas nem de outras, e que a comunicação podia ser feita diretamente através do braço do médium. Então fica aí a nossa razão dos fatos. Até a próxima semana.